As análises de sangue também, fazer isso a cada 6 meses, pelo menos fazer a análise do sangue. Tem que ser num médico, num centro de saúde. Dá uma ordem médica ao Luiz Jorge, porque às vezes tem uma coisa que é alta é pelo que você está comendo. Você diz ao médico, tu tens isso aqui alto, não, é que eu como muita carne vermelha, dando exemplo, ou sal. E depois tu vê a pessoa com remédio quando pode evitar isso com dieta, ou comer menos. Vê, estamos fazendo nutrição hoje, não, que eu estou bem. Tira um tempo para isso, tira um tempo. Cada 6 meses, porque isso, se tu prestares atenção nisso, isso vai... É a mesma coisa que aconteceu com a esposa do irmão Brana. Porque já mesmo que isso seja num campo, numa esfera espiritual, quando ele ficou mostrando para a pessoa que ele perguntou, mas como é que tu fazes isso? Já tinha passado nas atividades ou reuniões umas situações que as pessoas viam como é que ele operava ou agia, porque essa primeira etapa, segunda etapa, ele a fez publicamente, deu ao público. As pessoas olhavam e diziam, e na casa ficou explicando isso assim, de uma forma para a irmã, explicando, olha como a minha esposa aqui, ela não tem nada, coisa alguma. E ela vai colocar as mãos agora, as suas mãos na minha mão, e veja como não vai, a minha mão não vai mudar. E mudou a mão dele. Olha só que coisa. Examinaram ela e ela não tinha nada. Não tinha nada, mas vejam como que depois disso, não sei se foi 16 anos após isso, depois disso, e lhe surgiu esse tumor, apareceu. Vê, se tu coloca isso aí na parte espiritual também, fazer o exame. Ele aí como um médico a examinou. Ele a examinou e era por causa daquilo que aconteceu quando ela bateu a porta na cara do irmão Brana. Ele já estava antecipando por uma ação ou um ato, teve-se um resultado disso, um tumor. E assim são as doenças, que a pessoa se descuida no seu alimento, a comida, e o resultado disso é... pois ou vai ter problemas com gastrite, problemas de coração, se comer muita coisa que afete o coração, gordura que não são boas, e uma alimentação que te cause dano nos rins, no fígado, no estômago. E no campo espiritual tem coisas que afetam, causam dano às pessoas. E quando elas vão verificar ou vêm ver, pode ser que no momento não aconteça nada, coisa alguma. E muitas dessas pessoas que fazem isso ou fazem assim, não percebem, não se dão conta o efeito que faz a palavra falada, o efeito que a palavra falada tem. Porque como tudo é criado pela palavra falada, quando tu falas algo, alguma coisa, se for positivo, tudo que vai ao redor disso, se ter é positivo, mas se tu falas algo negativo, alguma coisa contra, e muito mais do programa divino, e muito mais daquilo que Deus está realizando ou fazendo, então os resultados, une-se o espiritual com o físico também, os resultados disso. Então tem que ser através da palavra falada de novo, novamente, para que isso seja tirado. Foi tirado o tumor de Meda pela palavra falada de um homem, e ela nem sequer escutou isso. Bem melhor, certamente depois agradeceu, obrigado por falar a palavra, nem sequer lhe falou obrigado por orar por mim. Foi obrigado por falar a palavra. Presta atenção que ela fez uma ação, um ato, agiu. Como tu sempre estás viajando, e estás de caceria, e eu estou tendo que ficar aqui com os rapazes. Foi uma discussão, assim, ríspida, entre esposos. Agora quer brigar, porque olha o que José fez, não quer brigar com ele para que o irmão Brana brigasse com ele, ralhasse ele. Deixa o rapaz. Ele procurava resolver isso, contornar, mas vamos, e bateu a porta na cara dele. Foi uma ação, bateu a porta. Foi uma ação que depois gerou um resultado, e ela já estava pronta para que o médico operasse. Se tu prestares atenção em cada ato que fazia o irmão Brana, mesmo na sua família, ele ia por
fazendo todos os passos. Um irmão até o criticou. Eu não sei o que o irmão fala de cura divina, se o rapaz, um dos rapazes dele resfria um espirro e ele vai para o médico levar. Essa é a responsabilidade da pessoa como ser humano, que ela deve dar esse passo até as últimas consequências e nas últimas instâncias para que Deus opere na base da fé que tu tens. Eu vou ficar curado, mas tu não podes ficar aí todo deprimido porque ele disse que é meu curador. Tu tens que dar um passo, até o máximo que tu puderes dar esse passo. Não ficar aí de... Porque tu eres um ser humano, pode ser curado do caminho daqui para lá, pode ficar curado até se vestindo para ir para lá, pode ser curado até mesmo pensando, amanhã eu tenho que levantar cedo para ir ao médico. Mas tu estás dando um passo, desde o início dando os passos, se não deres, como é que Deus vai te curar? E também pode ser até na extremidade disso, até que o médico quase fosse dar o talho aí, a cortada. Olhem, as duas extremidades disso, desde dormindo pela noite, amanhã tenho que levantar cedinho, vou ao médico para começar os estudos, para isso, tomar os medicamentos, para o que seja que tem que fazer, Senhor, para estar são. E não desde aí, até já chegar até o dia da citação, até o dia da consulta pela manhã, para te preparar para a operação, se é que vais te preparar. Ou seja, ele chegou até o limite disso, mas certamente já estava confiante no seu Deus. Certamente Meda quantas vezes teve que ter se arrependido disso, certamente para ela não foi fácil, porque depois quando ele foi, o Espírito Santo lhe disse, não vai até ela, vai até ela. E aí ele citou uma escritura, e ela recebeu essa repreensão aí, correção, e olhem como que depois, quando já estão quase operando ela, ele lhe disse, olhe a misericórdia de Deus. Até mesmo ainda com essa falta de respeito que ela fez contra o Espírito Santo. Não foi contra o irmão Brana, não foi o irmão Brana. Ele levou isso bem, ele levou isso direito. Não está aberto, mas ele tomou isso de uma forma ligeira. Como as pessoas fazem, está bem, está certo, mas Deus, não, o Espírito Santo não viu isso desse jeito. Deus não viu assim, viu como uma falta de respeito, onde o Espírito Santo estava operando, trabalhando nesse homem. Ela estava confiante de que ele iria falar a palavra e já seja que a operação se saísse bem, a operação que tirassem o tumor e que não tivesse efeitos secundários, era a palavra de Deus e estava bem certo. Se tivessem que operá-la e tirar o tumor, pois assim seria, Senhor, ela iria ficar sã, mas Deus não permitiu nem que tocassem nela para tirar o tumor. Ele falou a palavra e o tumor desapareceu. Agora, se isso foi assim, desse jeito, onde o Espírito Santo estava obrando, operando, e não se tinha encarnado, porque ele diz que quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, e aí ele sentiu essa repreensão, Meda sentiu essa repressão pelo que ela tinha feito, e o Espírito Santo não estava encarnado. O Espírito Santo não estava encarnado. E quanto mais o Espírito Santo encarnado neste tempo final, e a coisa é, ou a questão é que não somente no mensageiro, ou só no mensageiro, o Espírito Santo está fazendo uma obra em cada escolhido. E então uma palavra que se fale contra desses pequeninos, contra eles, acontece a mesmíssima coisa, porque é o mesmo Espírito Santo. Ele, quando ele repartiu lá, repartiu-se em línguas de fogo lá nesses 120, não eram línguas de fogo diferentes uma da outra, era a mesma língua de fogo repartida nesses 120 que estavam aí. Agora, neste tempo, não são línguas, diz que são colunas de fogo, da grande coluna de fogo da Shekinah, em cada escolhido de Deus. E aí sim, se cumpre plenamente essa palavra quando diz uma palavra contra. Vê uma palavra contra. Do Espírito Santo não tem perdão. Diz. Agora, olha, aí é onde a pessoa vê a misericórdia tão grandiosa de Deus. Porque a pessoa diz, mas Senhor, tu aí
não cumpristes a tua palavra aí. Porque Meda faltou respeito contigo. E se supõe que ela teria juízo. Veja, ela pegou uma parte, porque ela teve um sofrimento, certamente teve uma agonia aí, ou seja, uma coisa também mental nela. Um tumor, a primeira coisa que a pessoa pensa é que vai morrer. Vou morrer, talvez esse seja o castigo maior que a pessoa possa ou pode ter. Mas olhem, se suporia ou se teria aqui com ela, se o Espírito Santo estivesse aplicado aquilo que falou, uma palavra contra o Filho do Homem, aí que estava no meio do povo hebreu, lhe é perdoado. Mas uma palavra contra o Espírito Santo, não. Contra o Filho do Homem, sim. Aí o irmão Branham falava, este Espírito Santo que temos agora, agorinha mesmo que está no nosso meio, olha, mas ela fez isso e mesmo assim lhe foi perdoado. Ou seja, aqui, vejam a importância da anistia, o quão importante. Onde a pessoa chega num ponto onde ela se dá conta, ela percebe, mesmo ainda quando está a anistia agindo em ação. Enquanto está ou estiver aberta, como quando te abrem um tempo para que tu entregues alguma arma que tu tenhas que tu não queiras usar, pois tu tens um tempo para ir no quartel, não te falam nada, tu entregas, aproveitastes essa anistia. Se não aproveita quando estiver aberto e ela se fechar, ou se fecha e não fizestes isso, então tu ficas com uma arma. Se ela não está legal, isso está errado, incorreto, então a pessoa fica com uma arma ilegal. Ou seja, com uma arma ilegal, me refiro assim, se ela tiver ilegal, porque tem anistia que permitem entregá-la, e eu encontrei, ou me deram de presente, eu não sabia, e aí a pessoa tem aí, ela tem assim uns certos privilégios ou direitos aí a pessoa. E se estiver legal, pois então tu podes ficar com ela, ou tu vendes ela se não quiseres ficar com ela, e por outro lado, as multas de trânsito. Se tem ou há uma anistia de multas de trânsito, tu vais e te descontam quase todas elas, tu pagas só um pouquinho, mas se essa anistia se fechar e tu tens multas que são mais de $500, tem que fazer uma renegociação e vais pagar o último centavo porque isso já se fechou, já foi fechado, e a pessoa então aí tem consciência de que eu tenho que cobrar, tenho que pagar isto porque não aproveitei a anistia. Agora é assim com a anistia neste tempo final que Deus está nos dando, este tempo onde está se fazendo já o entrelaçamento do reino dos gentios com o reino do Messias, com o reino que corresponde ou pertence à dispensação do reino. E estamos neste tempo aproveitando este tempo e Deus dando oportunidade para que as pessoas, como diz o irmão Branham na terceira etapa, estão os três grupos. E mesmo que a pessoa seja, não é um dos que vai ser transformadas, mas recebe forças, ânimo para entrar na grande tribulação. E se for um dos que vai ser transformado, vai pegar uns golpes, umas batidas. Se ela não se endireitar, vai pegar umas batidas, mas tudo obraria para o bem para esse escolhido. A pessoa diz, mas por que acontece tanta coisa comigo? Mas por que comigo? Bom, começa a te endireitar e fazer as coisas conforme, de acordo com a palavra, e tu vais ver como tudo vai ir se endireitando. E se tu seguires tua cruz até o final, leve ela com honra, porque esse é um grupo um tempo tão curtinho comparado com o milênio, que é uma eternidade, que cada segundo, cada milímetro de tempo de vida é ouro. Agora olhem, no tempo de Elias e de Eliseu, quando aconteceu isso da sunamita, que o seu filho morreu, para somente tirar o texto disso, tem uma base. Ela era uma crente, ou é uma crente, ela foi uma crente, ou é uma crente, porque os filhos de Deus não morrem, adormecem ou dormem. Olhem, ela vai até Eliseu
E mesmo que ele tenha mandado Giesi que fizesse aquilo que lhe mandou fazer, ela ainda ficou com o profeta. E esperou que fosse o profeta quem fizesse e desse esse passo para que o seu filho ressuscitasse. Ela creu. Ela cria e creu no profeta. Agora, Elias, vejam, esteve percorrendo esse caminho ministerial, de Elias passou para Eliseu, de Eliseu a João Batista, de João Batista passou aos Estados Unidos, ao reverendo William Branham, e tem uma mensagem onde ele fala que se perdeu. Perdeu-se, a igreja perdeu Elias. Agora Elias tinha que aparecer no meio da igreja para realizar ou levar a termo essa restauração, tal como fez ou realizou lá, restaurando no Monte Carmelo. Restaurou o altar, colocou tudo no seu devido lugar. E a coluna de fogo diz que lambeu a água, fez tudo o que fez lá e veio e acendeu, pegou fogo aí, esse lugar, mostrando que esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava aí com Elias. Portanto, Elias é um ministério restaurador. E Elias o viu, o irmão Branham viu esse ministério, o viu no cumprimento da visão da carpa, tenda, porque havia alguém aí que estava ministrando e ele disse que viu a coluna de fogo falar com mais alguém, ou seja, que esteve vendo, esse que estava restaurando a igreja, iria restaurar o reino, e a mesma coisa que aconteceu com o primeiro Elias, o irmão Branham está vendo aí, onde a vindicação ou confirmação maior foi que ele viu a coluna de fogo aí, no desafio no Monte Carmelo. A grande confirmação foi ver a coluna de fogo operar em um dos grupos, trabalhando em um dos grupos, e lá vindicou-se ou confirmou-se que foi em Elias. O Deus que tinha que vindicar-se, confirmar-se. Esse rei dizia, agora esse Deus deve estar dormindo, deve estar fazendo alguma coisa. Elias falava assim, mas vejam, quando esse ministério entra em ação ou é encontrado em ação, automaticamente Deus vindica ou confirma esse ministério. E assim é com os profetas, mas estamos falando do ministério de Elias, como Deus o vindicou. Vocês já sabem a história aí, como diz que lambeu a água e fez tudo o que se fez e até acendeu aí, pegou fogo aí, veja, vindicou o seu profeta, confirmou o seu profeta. E no tempo do fim, olhem como Deus mostrou para o reverendo William Branham a confirmação desse ministério, e como ele mesmo, sendo o quarto Elias, mostra para a igreja noiva, lhe deu a conhecer a ela, a igreja noiva, uma parte dessa visão, porque não falou tudo o que ele viu, mas deu a conhecer isso e estava dizendo para o povo que estaria vivendo nesse tempo. Esse ministério que estaria aí na grande carpa catedral é o ministério que nesse desafio que iria se realizar, mas no monte de Sião, aí a coluna de fogo estaria. É esse aí. Olhem, está dando antecipadamente aquilo que não foi dado a conhecer lá no Monte Carmelo para todos eles. Se ele tivesse falado dessa visão vários anos atrás e tivesse dito ou falado, tem um ministério aí que fez tal coisa e tal coisa, fez dois ou três comentários por aquilo que ele tinha falado, ele riu-se. Riu, olha, ele aí riu. Na visão da carpa tenda, ele disse aí, tem pregação, tem fila de oração, tem chamadas, essa coluna de fogo ouvi falando com o homem, e até mesmo manda um poderoso arcanjo que te escreve nos livros, estava falando a um profeta, te dá tantos detalhes ou minúcias que é impossível falhar nisso. É impossível.
Se eles tivessem visto durante esse tempo que Elias tinha rido, achado graça, a forma em que tinha colocado o altar, ele tinha restaurado, vários detalhes disso, olha, pelo menos alguns deles certamente se salvariam. Mas, pelo outro lado, aquele que é incrédulo, não importa o que ponham para ele ou mostrem para ele toda a imagem completa, inteira dos detalhes, e quando esses detalhes vêm a se cumprir, eles veem isso, essa escritura, está acontecendo isso, mas eu não creio nisso, não pode ser desse jeito. Ou seja, então está a outra extremidade, aquele que é incrédulo não tem jeito para ele, o crente é bem melhor, o que o crente faz, essa escritura eu vejo ela agora sendo materializada, está sendo vivificada, está sendo trazida à vida. E então, não precisa disso para crer, porque de qualquer jeito iria crer, bem melhor é uma vindicação ou confirmação daquilo que Deus falou que iria acontecer. E quando a está vendo sendo materializada, isto era. Mas isto aqui era o que tu prometestes. Por quê? Porque tem que haver algo no qual se basear. O escolhido tem que ter algo, alguma coisa, onde ele vê a palavra de Deus na Escritura e quando a vê em cumprimento diz, Senhor, é isto aqui, Senhor. E então faz um paralelo como na escola. Coloca um paralelo, mas se é um paralelismo, não pode pôr só uma coluna, tem que pôr a outra para você com uma linha e ligando uma com a outra. Nós, neste tempo, nós vamos ligando a Bíblia, vamos vendo a Bíblia, a palavra, a revelação de cada profeta, a mensagem do reverendo William Branham, a revelação das mensagens do William Souto, e vamos combinando com isso, com o cumprimento. Isto é isto, isto é isto, isto é isto. Não que vai acontecer nessa outra geração que vem ou vindoura, não, é na minha geração. Eu faço parte dessa geração. Eu estou fazendo um aparelhamento, estou vendo tudo em duplo. Agora eu não fico com a coluna, só com a coluna da Bíblia. Muitos ficaram só com ela. Agora eu fico com a coluna da Bíblia e fico com a outra. Esse paralelismo. E aí está unindo os 12 ministérios, e aqui está este, e aqui está este, e aqui está este. E aqui está cumprindo isto. Ah, mas aqui é Moisés. Aqui é o ministério de Elias. Aqui é o ministério de Jesus. Aqui é o ministério. Aqui são os três aqui. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. É por isso que primeiro podem ver a Elias. O que é que Elias fez lá? Restaurando a igreja. Depois podem ver Moisés, o mensageiro dispensacional. Mas depois poderão ver, esse aí é o ministério de Jesus, é o ministério do Messias. Mas o que é que tem aqui? O que foi que aconteceu aqui? Lembre-se que aquilo que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. O sétimo selo, a vinda do Senhor, porque a igreja está esperando a vinda do Messias. E o povo hebreu também. Mas eles, conforme ou de acordo a revelação que trouxe o reverendo William Branham no Espírito Santo, pela boca do reverendo William Branham no Espírito Santo, esse é o sexto selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, a sétima trombeta para Israel. E depois vem ou chega a trombeta da expiação, chega onde se afligirão, e depois vejam a dos tabernáculos, a que se cumpre no milênio. Agora vejam como é que as festas têm um propósito, uma causa para o povo hebreu, mas para a igreja noiva tudo é condensado ou resumido no sétimo selo. Tudo está no sétimo selo. Agora olhem, ele nos fala aqui nesta mensagem, que ele a intitulou a fonte, vamos ver, a fonte de sabedoria. Vejam, diz, estamos vivendo no tempo em que esse Elias prometido, isso foi em 2006, em que esse Elias prometido vai estar se relacionando com Israel, e Israel com ele, numa relação. E se temos os olhos bem abertos, se tivermos neste tempo final, vamos ver ele nesse entrelaçamento que vai ser feito entre o cristianismo e o judaísmo. E aqueles que não saibam o que estará acontecendo dirão, como é que esse homem faz com os judeus, ele lá com os judeus, é que nele virá todo selado o programa de Deus, todo o programa que Deus tem para os judeus e para o cristianismo selado nele. Potencialmente nele está tudo. E à medida que Deus vai operando, trabalhando, vai se manifestando todo o programa de Deus, todo o programa que Deus tem para realizar ou ser feito neste tempo final. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos,
seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E quando Deus tenha ou tiver revelado cada um desses segredos, porque tudo é numa forma progressiva, Deus vai lhe mostrando, vai se agindo, atuando, vai se abrindo. É como quando vai para o supermercado, na porta de entrada e vum, ela se abre. Sempre é um agir, uma ação que a pessoa faz, como nós falamos no princípio, que em qualquer condição, vamos nos examinar primeiro a nossa condição, vamos dar o primeiro passo de examinar-nos, e aí vão se abrindo as portas. E quando Deus tiver revelado cada um desses segredos e Ele os falar, vê, porque a palavra falada tem que ser falados. Quando Deus e Ele aí os fala, então se materializará cada uma das coisas que Deus tem para realizar. Será Deus falando através de Elias e as coisas acontecendo, porque será a palavra criadora sendo falada pelo Espírito de Deus, por Cristo, o anjo do pacto, sendo falada por Cristo através de um homem que aparecerá no meio da raça humana. Quando perguntaram para o rabino, o irmão Branham diz: o que tu crês? Que como seria, ou como se realizaria, como se cumpriria a vinda do Messias? Eles estão esperando, lembre-se que estão esperando a primeira. Eles não conhecem a primeira vinda do Senhor, mas a vão conhecer. Agora o rabino lhe respondeu: será um homem, será um profeta. Porque eles creem nos seus profetas, não numa denominação, não num grupo, senão num homem. Sempre foi assim. Vocês se lembram de que parte de Israel, qual território de Israel Elias era? Das tribos do norte, chamadas atualmente de as tribos perdidas. Lembre-se que estamos falando do ministério. Mas também vejam, na parte física, ele cumpre isso no meio das tribos. Ninguém conhecia lá, no faraó, na casa de faraó, que José era um judeu. Ninguém sabia disso. Mas aparecerá uma pessoa das tribos perdidas, e aparecerão as tribos perdidas também aparecerão. Vai aparecer entre as tribos perdidas o Elias, aquele que perdeu Israel, ficou perdido para Israel, para o cristianismo. Perdeu-se lá Israel na manifestação que teve em Elias Tisbita, em Eliseu, João Batista, e depois apareceu. Onde apareceu? Na América do Norte. E ele está aqui, veja, está aqui no reverendo William Branham, e se foi, perdeu-se novamente. Em muitas ocasiões, Elias estando na terra, perdeu-se de vista as pessoas daquele tempo. E onde estava? No monte. Estava no monte, em uma cova, em um buraco no Monte Sinai, no monte de Deus, que representa o povo de Deus. Aí é que ele sempre esteve, no meio do povo de Deus. Quando subiu ao céu, o procuravam e não o achavam. Olhem, Elias se foi, partiu. Essa história contou Miguel várias vezes, contou, e depois eles se empenham em dizer: não, vamos buscar Elias. Onde é que ele está? Onde está Elias? Depois perceberam que ele não estava. Ele estava em Eliseu. O que eles estavam buscando era o homem. Os filhos dos profetas, quando apontam que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, quando eles mostram, aí está a grande diferença disso. Uns esperam o cumprimento das coisas e a veem em um homem. No homem é vista. A igreja noiva o vê naquele que está por trás desse homem, no ministério. Não se pode esperar que as promessas se cumpram, porque a ti te agrada mais de um mensageiro, gosta mais de um mensageiro, eu gosto de Wesley. O Wesley tem que vir cumprir a visão da tenda, da capa. Eu gosto do irmão Branham porque ele disse que percorreria esse caminho novamente, outra vez. E ele falou isso. Porque uns veem e outros não veem? Essa palavra, humanamente pode-se dizer, é que ele fala isso aí. Mas em qual sentido? E aqui Deus está fazendo referência, ou se refere aí, ao ministério, não à pessoa. Quando subiu ao céu, buscavam e não o acharam. E o espírito de Elias, depois, quando viram Eliseu que abriu o Jordão, tal como Elias tinha feito com o manto, e falaram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E aí estava Elias novamente, mas buscavam o corpo físico e não o acharam. É que o importante é o espírito que é importante. Não importa em qual véu de carne esteja, o importante é localizar esse espírito ministerial, e esse espírito ministerial é o Espírito Santo operando esse ministério. Se o localizamos, então receberemos todas as bênçãos que Deus tem ou tiver para falá-las para nós, para que se materializem em nós e se materializem na igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois no meio do povo hebreu, no meio dos judeus. Olhem, tem uma mensagem aqui também que ele pregou
ministros com entendimento, em 20 de maio de 2002, ou ministros entendidos, 20 de maio de 2012, numa segunda-feira, aqui fala segunda-feira, que esse ano caiu no domingo 19. E ele fala, nesta mensagem, uma partezinha dela diz: de era em era, vejam, quando tirava uma era, a coluna de fogo, o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, vem, envia um homem, acabava a era, o anjo com seu Espírito coloca nele a revelação divina, e esse homem fala ungido pelo Espírito Santo. E onde não há uma nova era, abre-se uma nova era. Tem um lugar onde diz que onde não há, ou não tem, ou não esteja a era da pedra angular, diz que ele a cria ela, ou seja, a forma. Sua formação, porque se forma a era com pedras vivas, é com os filhos de Deus que se forma essa era. Se não houver filhos de Deus, não há era que seja formada ou que se forme, que se possa formar. E onde não existe uma era nova, abre-se uma nova era. É uma criação de uma nova era. E onde não há pessoas para essa nova era, chame e junta os seus filhos e os coloca nessa nova era. E assim essa nova era é criada, ou era da igreja é criada. E Cristo não se detém, não para numa era que já terminou. Quando termina com uma era, já terminou e move-se para abrir uma nova era. E quando termina com o mensageiro, já terminou com esse, não vai ressuscitá-lo para depois voltar com ele, porque lhe daria a mensagem de uma era que já passou, os colocaria em uma dispensação passada que passou. Deus não pode voltar, diz, ressuscitar essa pessoa e voltar com ela, ou seja, voltar a ministrar com esse profeta que Deus enviou, ou se levou-se. Vê o simples que aí ele fala isso, e mesmo assim estão esperando que ele venha. Muitos do grupo do irmão Branham estão esperando pelo irmão Branham para que ele cumpra o que ele disse que iria ser feito. E neste tempo muitos estão esperando que o nosso irmão William volte para cumprir também a visão da carpa, ou dar a fé de rápido. Mas vejam que quando se vê que quando Deus leva um mensageiro e não cumpriu ainda o que ele disse, como quando ele disse ainda falta uma coisa que não se cumpriu, e é a visão da carpa. Esse quartinho de madeira onde eu estarei entrando e estarei orando pelos doentes, isso é uma coisa que ainda não aconteceu, esse quartinho de madeira, e Deus o levou, pois então a pessoa diz, então não pode ser ele. Levou o Dr. William Soto, também não pode ser ele, porque já terminou o ministério, o Espírito Santo que estava operando nele já terminou, finalizou. Agora tem-se que buscar um profeta vivo no meio do povo que cumpra isso que foi prometido, porque se aconteceu uma visão, se tem uma promessa da manifestação dos filhos de Deus, se tem uma promessa de fé de rapto, pois tem que ter um homem pelo qual, através dele, Deus fale essa palavra e surja, tudo isso surja, que corresponde ou cabe a essa nova era que está sendo criada. É por isso que subiram nesse chamado de Apocalipse capítulo 4, o sobe aqui e forma essa era. E nessa era que vem a ser, se torna, tudo é realizado, tudo é feito através desse mensageiro nessa era. Agora, continua dizendo aqui onde tínhamos ficado, na outra mensagem diz, esta é para que vocês tenham a fonte da sabedoria. Estamos vivendo num tempo muito importante, mas este é um tempo, num tempo onde podemos trabalhar muito mais amplamente no programa divino. Todos os que desejam trabalhar cada dia mais e mais em frente, trabalhando no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e também quando estejam vendo que para os judeus estará se realizando, se fazendo algo importante, quando vejam o ministério de Elias se manifestando através dos judeus também, podemos trabalhar braço a braço, ajudando economicamente esse ministério que operará não apenas a favor da igreja, senão a favor dos judeus também. E orando também para que esse ministério seja usado grandiosamente por Deus e brevemente aconteça a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação e nos leve com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Estamos vivendo um pouquinho mais na frente, estamos vivendo em tempos muito importantes que temos que ter nossos olhos abertos, porque através das eras ou pelas eras e até mesmo no Antigo Testamento, São Paulo diz que muitos, sem saber, hospedaram o quê? Hospedaram anjos. E também quando hospedavam os diversos mensageiros de cada era, estavam hospedando um anjo mensageiro. Porque anjo, o que anjo significa é mensageiro. E assim, esse é o anjo de Deus, é mensageiro de Deus para trazer a palavra de Deus. Agora,
Quando ele diz aí que temos que ter nossos olhos bem abertos, porque muitos receberam anjos mensageiros e não sabiam disso. E se soubessem, não sabiam a envergadura, a grandeza do que estava no meio do povo. O que é que significava esse homem que estava ficando aí, ou que os visitasse, não tinham a consciência disso, da grandeza que estava aí nesse lar, ou nessa casa. Olha, Marta e Maria tinham uma grande bênção com Jesus. Tem uma mensagem que eu lembro agora bem o tema que o irmão Branham fala, não lembro bem do tema agora, que possivelmente José já tinha morrido, ou já estava morto, e que Jesus se foi e ficava aí na casa de Maria, Lázaro e Marta. De Lázaro e Marta era como o lar para ele chegar. Ele faz essa explicação, possivelmente José já não estivesse, porque José aparece até no tempo de 12 anos, depois não se sabe por quanto durou, ou quanto tempo. O irmão Branham diz que ele já tinha uns 45 anos, José, ou seja, que vamos dizer que morreu jovem. Agora olhem, muitas vezes tem um lugarzinho para ficarem nos países, e a pessoa vai e fica nesse lugar que se tem, e a atividade muitas vezes é aí no mesmo lugar, ou se é um lugar que eles preparam, isso já vem acontecendo. Olha, desde Eliseu, de Elias, durante todo esse tempo já é algo normal, e muitas vezes as pessoas não sabem por que se faz isso, e aqui isso são como raízes judaicas, que é algo normal, comum, ter um local para quando venha pessoas de outros países venham, ou de outro estado, possam albergá-los, colocá-los na sua casa, tem um lugar preparado, um quartinho. Isso se tem na América Latina. Tem anjos, ministros que pertencem a cada era ou a cada dispensação. Temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, tomando da fonte da sabedoria que é Cristo, ou seja, obtendo a revelação divina que cabe ao nosso tempo. Aí estará tudo o que nós precisamos conhecer neste tempo final, pois a promessa é que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque capítulo 2, versículo 14, e também Isaías capítulo 11, versículo 9. O conhecimento o obteremos através do quê? Da revelação divina que vem da fonte da sabedoria, e a fonte da sabedoria é Cristo através do seu Espírito, pelo seu Espírito revelando-se em cada etapa da sua igreja, em cada era através do mensageiro de cada era, e consequentemente para o nosso tempo, Deus terá o mensageiro através dele, a fonte da sabedoria que é Cristo se revele e nos traga a revelação divina do nosso tempo, com a qual nos encherá do conhecimento da glória de Deus, nos encherá do conhecimento do mistério de Deus, o Pai de Cristo, mistério que, ao ser revelado, será tão simples que até mesmo as crianças o poderão entender ou compreender. Quando ele disse que ele deixou o seu Espírito no dia de Pentecostes, e o seu corpo subiu ao céu para a sétima dimensão, para fazer intercessão lá. Veja, o corpo foi levado para o céu, para a sétima dimensão. O Espírito ficou na terra, agora ficou no meio da raça humana sob uma dispensação que é a dispensação da graça. O deixou aí, ficou. E vejam vocês, não podia se manifestar ainda, não se podia manifestar o iníquo, ou seja, 2 de Tessalonicenses ou 1 de Tessalonicenses 2. Segunda de Tessalonicenses. Agora olhem. E está o Espírito Santo, está no meio da igreja, mas não tinha esse Espírito, não tinha corpo, não tinha em parte as manifestações em cada mensageiro, em uma parte, mas assim como desde Adão foi tirada uma companheira de Adão, a companheira
de Jesus, que é a sua igreja. Vejam, quando diz que Deus olhou na cruz, ele viu ambos, viu varão e fêmea. Se lá lhe formou um corpo, aqui, ao Espírito Santo estar no meio da sua igreja. Vejam, todavia ainda está em teofania, e estava em teofania, todavia estava em teofania, operando nas eras tal como foi lá no Éden. Primeiro foi a teofania, onde estavam os dois, mas vejam aqui, o corpo glorificado estava fazendo intercessão, mas vejam, e o Espírito Santo operando no meio da sua igreja. Mas ele diz que este Espírito Santo que temos, quando chegar a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e aí tem um ministério aí, porque um espírito não pode ser coroado, diz, então coroaremos. Vamos identificar como o grupo de cada era identificou o Espírito Santo operando em cada mensageiro, identificou então a igreja noiva no final, para poder ter essa fé de rapto e transformação, tem que identificar esse Espírito Santo encarnado. Isso é o que lhe dá segurança para esse escolhido que vai ser transformado. Quando ele vê o Espírito Santo encarnado, tem que vê-lo. Aquele que não veja o Espírito Santo encarnado e o identifique e crê nele, o identifica e crê nele, aquele que não possa identificá-lo, não pode ser transformado. Mas como é que ele vai falar isso? Da mesma forma como ninguém poderia nascer de novo se não visse o Verbo, a palavra, encarnado na sua primeira vinda em Jesus de Nazaré. Para obter o novo corpo é necessário ver a palavra encarnada em um homem. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 dos selos, ou seja, que tem que ser a mesma coisa, o paralelo do que aconteceu na primeira vinda do Senhor. O escolhido de Deus tem que identificá-lo, coroá-lo, porque esse é o rei que estará reinando no milênio e na eternidade. Portanto, tu tens que identificar esse rei que estará no milênio e na eternidade. Aquele que não identifique, pois como é que vai pretender estar no reino desse rei? Não vai estar. Por isso que o deixam em um espaço, em um local, por 1000 anos, até que o juízo final chegue, para que lá ressuscite, e ressuscitará no mesmo corpo. Não pense que vai ressuscitar no corpo glorificado. Todavia vai estar aí nesse corpo, para se sair bem, então trocam o corpo. Agora, ok, agora tu vais pôr essa vestimenta, e com essa vestimenta é que tu vais viver eternamente. Esta aqui é uma vestimenta que tem umas certas características, não vai se envelhecer, não vais ter certas necessidades, mas tu vais carecer, vais precisar de outras. E disso nós vamos fazer um estudo algum dia a respeito disso, porque isso já cabe ao milênio e à eternidade. Bem melhor, o que nos interessa é o agora, mas essas coisinhas também chamam a nossa atenção de como vai ser tudo isso, e tudo isso está aí, tudo está escrito. Agora, veste-te aqui e vai, e já para a eternidade, ou seja, vais viver eternamente. Outros ressuscitam para serem julgados. Não se saem bem, se saem mal, agora é destruído, o corpo é destruído, o espírito e a alma também é destruída. Agora, é necessário, neste tempo, é necessário identificar onde é que está esse Espírito Santo operando, onde é que está realizando a obra que foi prometida, mas como é uma obra tão simples, aí é onde muitos dizem, mas não pode ser assim. Se nós vimos o Espírito Santo operando desde os apóstolos até hoje, e muitas vezes ou ocasiões em eras têm acontecido coisas muito maiores do que está acontecendo agora, mais grandes. O maior milagre é agora. É que esse escolhido está identificando onde está o Espírito Santo. O milagre que não tiveram, e essa fé e essa revelação que não teve nenhuma das eras teve, agora um escolhido de Deus pode identificar. É isto, aqui está isto.
Não, mas como é que pode ser? Ele não preenche os pré-requisitos, ele não tem qualidades, não qualifica. Pera aí, vamos chequear. Aqui se diz que estava se realizando, se fazendo essa obra. Portanto, aqui na palavra, o que se iria realizar ou fazer na palavra, Deus já tinha qualificado, ele extra qualificado este homem para que esse homem realizasse, esse homem gostasse ou não gostassem as pessoas, ou porque não gostam do estilo dele, da forma dele, mas esse foi quem Deus escolheu, foi esse. E esse foi o melhor que ele tinha para o final. Sempre o melhor, sempre ele o deixou para o final. Ou você também. Você vai ficar se questionando por que está neste tempo, se tivesse vivido em outro tempo. Agora, se neste tempo não recebeu o mensageiro, não pense que lá no outro tempo iria receber, porque a mesma atitude que tem agora, teria feito isso nos tempos passados. Bem melhor você dar graças a Deus que entre muitas pessoas, tantas pessoas muito maiores que você, olhandamente falando, Deus te colocou neste tempo e te deu a revelação, a fé, para olhar e ver e crer naquilo que ele prometeu. E você diz, mas eu estou tão feio. Bom, mas colocando assim como um exemplo, nós não estamos olhando a beleza mais. Lá umas pessoas tão bonitas aí e eu tão feio, tão moças, e Deus colocou neste tempo. E veja, Deus te vê lindo e te colocou lindo, e não é feio, mas é só um exemplo, porque a beleza não é o externo. A beleza é a beleza interior, e quando tu identificas aquilo que tem por dentro, tu não titubeias ou falhas em nenhuma decisão, tu fica titubeando que há nesse homem, que esse homem fale. Não pode ter nenhuma dúvida, titubeio, nenhuma pintinha de incredulidade. O que esse homem fale, diga, isso é assim, diz o Senhor, porque tu estás crendo bem melhor naquilo que está dentro desse homem. É por isso que muitos aí nessa escritura diz, temos que vigiar, atentar, porque muitos sem sabê-lo hospedaram anjos, sem dar a conhecer esses anjos quem eles eram. Mas certamente, se eu soubesse quem é que estava aqui, eu teria feito isso ou outra coisa, teria tratado que eles não fossem embora, que ficassem mais um tempinho, uma horinha para desfrutar deles um pouquinho mais. Unicamente vai se sentir, e o povo vai sentir nesses corpos a presença de um Espírito Santo encarnado. Desse jeito vai sentir. Unicamente assim. Então temos que estar conscientes ou ter consciência do que é que nós temos hoje no meio do povo. É algo muito maior do que vocês podem imaginar ou pensar. Mas ao mesmo tempo é tão simples que então muitos passam em branco despercebido por causa do jeito que é, pela simplicidade, o modo que é. A glória de Deus sendo manifestada e que os escolhidos de Deus a identifiquem, isso é o maior, o mais grandioso. Essa é a cura maior que uma pessoa pode obter na sua alma e dizer, Senhor, eu tenho esses ataques, essas coisas, eu tenho tudo, mas eu te dou graças porque me curastes espiritualmente e porque eu te vi hoje obrando, operando. Aconteça o que aconteça comigo, eu creio em ti, Senhor, e creio nessa manifestação. Agora, Pai, eu dou o meu passo adiante, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, abre o meu caminho, abre a porta e você continue andando e você vai ver que de momento, que foi que aconteceu? Quando foi isso? A mesma coisa que aconteceu com o médico, buscou pelo lado esquerdo, ficou procurando pelo lado direito, e onde é que está? Tinha desaparecido e não percebeu que tinha desaparecido esse tumor. Tinha ido embora, e assim é com a doença espiritual e até mesmo com a física. Agora já estamos chegando no momento onde cada coisa vai entrando cada vez mais e mais nesse dia que o reverendo William Branham viu. Tudo numa forma progressiva e vai se entrelaçando, tudo se entrelaçando. E quando vamos percebendo, já se está realizando coisas. E como é que isso aqui se entrelaçou? Quando foi que começou? Nem percebemos como entramos nisso. Porque tudo vai ser de uma forma, de um jeito progressivo e normal, comum, algo comum entre o povo. Algo que a própria necessidade vai causar ou provocar algo. Vai causar a se fazer certas coisas, dar-se a conhecer certas coisas, se cumprir certas profecias que foram faladas, e vai dar lugar ou vez a certas coisas, onde a palavra vai se indo cumprindo ou vai se cumprir, tudo de uma forma progressiva, escalonada. Bom, que Deus os guarde, os abençoe, nos continue trazendo essa revelação e o conhecimento do seu programa, desse programa, para continuar nos preparando para obter essa fé de transladação, fé de rapto, enchendo-nos do conhecimento da glória
glória de Deus e, portanto, aí identificamos aí onde é que está o Espírito Santo hoje, onde estão esses ministérios, onde está Moisés, onde está Elias, onde está Jesus, onde estão os ministérios. E ao identificá-los, então vemos aí a glória de Deus sendo manifestada. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe. Também saudamos os que estão lá em Valência, na Venezuela. Eles têm reunião hoje lá com o irmão reverendo Jesus Barrodeta. Que Deus abençoe todos os irmãos por lá na Venezuela e que a palavra que se falou foi falada em julho de 28 de julho de 2024, eu creio que foi. Acredito que foi lá em Villahermosa, onde se falou a palavra de libertação para a Venezuela. Que a Venezuela logo seja livre, liberta e que entre aquilo que melhor o reino dos gentios pode dar, que é a democracia. Que possa ter uma democracia justa e o povo possa decidir bem pelo seu presidente, fazer a decisão, realizando eleições que sejam eleições honestas, fazendo eleições honestas e que a Venezuela possa desfrutar do tempo que nos resta neste tempo, antes de que os juízos divinos caiam. Que a Venezuela possa desfrutar dessa última reta, ou parte final como país, para que possa livremente trabalhar abertamente na obra sem limites. A mesma coisa eu falo para Nicarágua e a mesma coisa eu falo para Cuba. Que sejam libertos também, libertados, e que antes que chegue o juízo divino da grande tribulação, esses países já estejam restaurados como um tipo e figura de que no milênio a América Latina inteira esteja. Amém, amém, amém. Se houver algum juízo que tenha que cair para um país ou num país e que seja muito bem merecido, pois que caia. Em certas áreas que não afetem ou causem dano no programa, porque alguns podem receber uma aguazinha disso por causa de como trataram o mensageiro da era da pedra angular, a forma em que o trataram. Eu desejo que não aconteça assim, mas Ele é quem determina, tal como Ele determinou que não esteve certo quando bateu a porta e falou dessa forma. A Meda falou ao irmão Brana quando agiu daquela forma. Amamos a família do irmão Brana, respeitamos a família e tudo isso nos ajuda, como Paulo fala, que é para a admoestação, o aviso, como um aviso de todas essas coisas, nos ajudam a ver essas coisas, que Deus é um Deus zeloso, que tem zelo, e é um Deus que, como falamos, Ele não engole essas coisas, Ele não vai com isso, Ele vê tudo, e Ele vê até as intenções, diz que vê as intenções do coração, Deus. É por isso que Deus nos ajude a controlar os nossos pensamentos e que quando vier um pensamento negativo, a gente combate ele com um pensamento positivo, porque do que é que serve a pessoa ficar falando algo contra o programa de Deus se tu estás falando contra a tua própria contra tu mesmo? Não fazes dano à pessoa de quem tu estás falando, tu estás fazendo mal, dano para ti mesmo, tu estás auto-te-destruindo, tu não tens nada com isso. Bem melhor chegam raízes de amargura para ti, isso traz consequências. Sempre repreenda os espíritos, repreende os espíritos que estejam tentando se meter, para que você fale ou atue contra o programa divino. Bem melhor repreenda-os, e quando for falar, tenha cuidado, porque estamos no tempo da palavra falada, e tudo aquilo que você fale ou fala contra e fale, em blasfemando, criticando, o que for, tudo isso tem uma consequência, ou seja, cedo ou tarde o juízo chega.
te chega. Quanto se demorou ou demorou o tumor a aparecer para ela, para Meda? Creio que foram desde aí, deixa eu ver, corroborando no princípio, confirmando, foram 16 anos. Depois mais 2 anos. Tem que verificar isso, porque se lhe deu... Quanto tempo demorou? Se ele falou e quanto tempo demorou? Qualquer diria, comigo não aconteceu nada. Não fique preocupado com isso. Continua confiando nisso. Cedo ou tarde vai acontecer. Pior ainda, porque tu estás tentando e é pior. O tentar, porque em vez de dizer, olha só, não aconteceu nada comigo. Senhor, se eu fiz algo, e então eu fico quietinho, eu me abstenho, olhem, me retenho. Olhem, até mesmo a misericórdia, é a misericórdia de Deus te falando, cala tua boca. Estou avisando, a mim não me causa dano, a igreja não causa dano, a obra não faz mal para a obra, e é por isso vai começar talvez um aperto ou coisas que as pessoas ou grupos ou movimentos promovam para começar o aperto, e isso já vai ter uma consequência gigante, grande. Mas vejam, a misericórdia de Deus tem sido estendida até mesmo para essas pessoas. Se não entende algo, fica calado. Quantas vezes ele falava isso? Aguente a sua língua. Cada um de nós estamos chamados neste tempo a identificar, examinar, identificar o quê? As promessas. Identificar a Deus, obrando, identificar em qual era, em qual dispensação estamos vivendo. Com a palavra. Parear, fazer esse parelho, ser com isso, ser com isso, paralelismo, e aí temos as duas colunas, as duas fileiras do templo, as duas colunas do templo de Deus sendo materializadas em parelho, no meio da sua igreja, uma do lado da outra. Que Deus os guarde, Deus os abençoe, e já estamos, eu não sei se já vamos depois, para que tomem a visão, a vista de todo o teto. Eu pensei que o helicóptero já estava lá em cima voando. Porque eu tinha falado para dar um pulinho, para que vejam já os irmãos que queriam ver o teto pronto. E talvez vejam-se algumas tomadas, um pequeno, mas isso é gigantesco, é grande, é 200 por 500. 200 pés por 500 pés de comprimento, tem que transformar em metro isso. Seriam 200 pés, multiplica isso por 12, depois divide por 3, ou por 39 polegadas, e aí tu resultas e tem o resultado em metros. Vê, 200 pés de largura, seria 60 metros de largura, e 500 por 152 metros de comprimento, 60 por 152 metros. Isso aqui é comprido, é grande. Tudo isso trocaram-se as lâminas de zinco. As lâminas é chamado de lâminas de zinco, os purlins, as vigas ou os transversais, vigas e purlin aqui, nós sabemos diferenciar isso. Lá eu não sei como é diferenciado isso, mas trocaram-se algumas vigas e agora está se trabalhando com os canais. Esses meses foram difíceis aqui no tocante a esse trabalho, foi duro. Quando a pessoa faz um trabalho novo, é mais fácil. De uma certa forma é mais fácil, porque tu vais fazendo o novo, mas aqui tu tens que quebrar, tirar, quando é trabalho novo. Aqui tu tens que quebrar, moldear novamente algo que já está velho, ou seja, que já foi feito por muitos anos atrás. Isso é um trabalho dobrado, e também o custo disso, esses meses foram altos os custos. Quando foi que se iniciou? Foi em abril. Por aí em abril se começou, mas já se veio preparando alguma coisa. Coloca aí em março, abril, maio, junho, julho,
este mês de agosto, porque foi uma coisa como a gente fala, não estava contemplado isso, não estava, esse trabalho não estava planejado. A mesma coisa que está entrando para a construção e com a manutenção de tudo, a mesma coisa que está entrando, se esteve usando para fazer a reparação ou a manutenção deste edifício, reparação, que não pode dizer, não, é que se pediu algo à parte, separado, é com a mesma quantidade, por isso que nos percentuais você vê, não, é que já duplicou, já triplicou. Isso já faz tempo que se acabou isso, já está acabado isso, já estava me falando no escritório que estamos um pouquinho assim apertados nas finanças, não queremos que falte nada para nós, mas para que vocês entendam o porquê eu estou falando assim, porque me falaram ontem, durante esses dias, que nós estamos, como a gente diz, a gente está meio assim, um pouco, porque se invertiu, fez um investimento nesse auditório que não foi contado esse investimento. Durante este tempo, para consertá-lo, pensávamos que o teto estava bem e não estava tão mal, só uma laminazinha, mas quando os rapazes ficaram examinando, o teto totalmente danificado e já houve aí um gasto ou uma gastança muito substancial. Aqueles que sabem de construção sabem que um teto, eu já dei as medidas, façam a conta para ver quanto é que custa um teto como isso, nas vigas, na lâmina de zinco e muito mais neste tempo que o material ficou mais caro, duplicado às vezes, mais caro 2 vezes, mais o trabalho, e quando se fez foi difícil. Eu não falei nem sequer para o irmão Miguel sobre isso, para ir fazendo a manutenção disso, mas agora me coube dar esse toquezinho em vocês, porque os irmãos na América Latina, para que saibam, os irmãos para que sempre mantenham esse ritmo das ofertas e um pouquinho mais, para que a Grande Carpa Catedral continue mantendo todos os lugares bem, tudo direitinho, bem consertado, aqueles que já estão comprados bem antes e muito mais, e continuar com os trabalhos da carpa da tenda. Falta essa área inteira do estacionamento, está se trabalhando nele, onde o material de compactação também tem que ser comprado, as coisas que vão junto aí, faltam 2 ou 3 estradas que não são muitas, essa parte do lado da estrada, mas que não se sabia que no projeto da Grande Carpa Catedral que não estava. Ressalvo todos os irmãos, como ele sempre falava, sem deixar de fazer o outro, Deus nos vai ajudar e vai nos prover para continuar mantendo não tão somente a Grande Carpa Catedral, não tão só a Grande Carpa Catedral, na manutenção e nas utilidades, também no trabalho que estão faltando a Grande Carpa Catedral, e também todos os consertos nos edifícios que nós temos, porque se Deus nos permitiu tê-los, não é para tê-los aí sem a manutenção, senão que tem que dar a manutenção no dia a dia, vai se deteriorando com o tempo também, tem que estar trocando certas coisas. É como os equipamentos, qualquer um dirá, mas compraram todos esses equipamentos em 2019 ou 2020. Olha, nós já vamos para 2026 e muitos desses equipamentos estão obsoletos e não se pode usar porque o próximo equipamento que faz algum trabalho não é compatível com esse que tu tens, e mesmo que esse esteja bom, é obrigado a complicar isso. A pessoa sente dor em mudar, mas por que tenho que trocar esse equipamento porque está bom, está funcionando, mas é que esse outro que saiu, que é para fazer um outro trabalho, eu preciso desse outro que eu tinha, porque vai junto e não é compatível. Então tu tens que comprar aquele que tu precisas para realizar a transmissão, fazer o trabalho com as câmeras, tu tem que comprar esses e substituir esse outro que tu tem. Quando tu vais verificar, os equipamentos não são baratos, são caros, custosos, e nós estamos quase a cada 6 meses, para não falar em menos de tempo, a cada ano, substituindo os equipamentos. Assim que nós esperamos que continuem ofertando, nos ajudando para manter a Grande Carpa Catedral de pé, como foi ou tem acontecido até, e assim fazemos. Que Deus continue
provendo a todos na América Latina e abra as portas no negócio, em tudo, para que Deus continue sustentando a grande carpa catedral. Mantendo. Contamos com vossas orações e com vossas ofertas. Eu lhes falo de tudo isso para que tenham consciência, ou estejam conscientes de como nós estamos, e agora, pois, estou lhes falando dessas necessidades que existem para que deem, assim, uma injeção aí, no máximo, uma injeção máxima neste ano que resta, e vamos injetar na grande carpa catedral, dar apoio para que tenhamos em abundância e possamos continuar mantendo tudo na manutenção. O edifício que está aí do lado, da antena que é grande, esse edifício, como a gente diria, seria o próximo passo no tocante a edifícios para colocá-los e pô-los ao dia. Aí sim que tem trabalho dentro desse, porque não podemos deixar que esse edifício caia, senão que a estrutura dele, tudo o que tem aí tem a manutenção, e por dentro nem se fale como está. Esse quase não se tocou desde o Maria, porque houve outras necessidades. Ou seja, que esse edifício também, nós vamos a manutenção dele, pô-lo em dia para durante esse tempo usá-lo, tal como Deus tem no seu programa. Ou seja, que nós precisamos do seu apoio, de toda a América Latina, do mundo todo, onde quer que estiveram escolhidos de Deus, faça um esforço para a grande carpa catedral daqui para frente, um esforço grande. Muitos me falavam, mas irmão, eu já passei, eu já ouvi que eu já passei, esse país já passou para 200%. Mas é por isso que eu me movi para explicar isso, porque tenho ultrapassado o percentual da meta e ainda falta 4 semanas faltam. Vamos dizer 4 ou 5 semanas faltando. Esta parte aqui vai até setembro, final de setembro. Mesmo que se tenha ultrapassado o percentual que você como país tinha que chegar, olha, isso já faz tempo, já passou esse. Nós estamos gotejando aqui com aquilo que vai entrando das ofertas. Vamos dizer que ainda está ainda em zero, porque tudo que entra vai-se embora, se gasta. Tudo que entra é consumido, se gasta. Assim que lhes reitero, lhes falo novamente que continuem ofertando a grande carpa catedral para que não nos falte nada e que cumpramos com tudo as agências, os pagamentos do satélite, as agências que cada mês entra. Agora se nos anexou, foi anexado o Eutelsat 8 a mais, ou seja, que é mais um gasto. Os seguros, este mês, me disseram que, falaram no escritório que o mês passado era para pagar a seguradora, e isso deu um golpe forte nas finanças, porque aí se sentiu um pouquinho, assim que contamos com vossas ofertas. Bom, Deus os guarde, Deus os abençoe. Já o tema, você já tem o tema, não é verdade? Vendo a glória de Deus, ou como foi que tu anotastes aí? Enchendo-nos do conhecimento da glória de Deus neste tempo final. Estamos andando, nos vemos, Deus abençoe, Deus guarde a todos. Muito trabalho nos resta, mas vamos em frente. Para isso é que nós estamos com obstinação, como eu falei, estamos examinando tudo, estamos fazendo essa secagem para que tudo esteja bem antes da viagem, depois a pessoa estar bem examinado, colocar um filtro, coisas de carro e ir na viagem. Assim como a palavra, estamos trocando o azeite do Espírito Santo, nos renovando, cada um de nós, pelo azeite do Espírito Santo, para dar essa viagem na casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Tudo é uma preparação. Assim que colocamos da nossa parte, do nosso sentimento, Deus sabe que não queremos nada aqui na terra, isso é passageiro. O que é que a gente quer aqui? Tu te levantas pela manhã e, Senhor, o único motivo és tu, porque senão, o que é que eu faço aqui? Eu quero isto, o que é que eu quero, isto, aquilo, tudo é passageiro. Deus nos dá bênção, nós desfrutamos dela, porque não vamos desprezar isso, mas muitas vezes focam-se nisso, colocam-se de peito no material, quando na verdade o maior é o eterno, o que perdura é o eterno. Todas as outras coisas ficam nesta terra, tudo é passageiro.
Se não fosse pelo programa divino, porque a pessoa faz parte desse programa e a pessoa sabe para onde vai, amanhã eu diria, Senhor, melhor, olha, irmão Branham não queria voltar da sexta dimensão. E eu ter que voltar para esse corpo de novo. Ele estava bem lá onde ele estava, não tinha trabalho, não se levantava cedo, não tinha que madrugar, não tinha que comer, não tinha que fazer nada. Tudo era felicidade, harmonia. E a pessoa se levanta pela manhã, mais um dia a mais, e eu aqui. E um ataque aqui, aquilo outro lá, ver a cara daquele ou do outro. É o dia a dia isso. Mas como tem um motivo e tem um objetivo nisso, então a pessoa se levanta, hoje é um novo dia, graças Senhor por este dia, que eu posso estar vivo, posso olhar, posso cheirar, mover, posso caminhar, ir trabalhar, posso ir escutar a Tua palavra, a Tua voz, posso louvar-te, glorificar-te no cântico. Obrigado Senhor, a pessoa pode ir aí, esse está bem, esse aí está meio aborrecido, olha tudo que está acontecendo com ele, mesmo se ele está feliz, é que esse homem tem um avivamento, está contente, feliz. Eu quero isso aí. E começa a buscar isso. E também se empurra e recebe esse avivamento também. Eu estava todo assim, meio coisa, mas sigo esse avivamento. Aí tem um motivo e recebe um objetivo. Desse motivo que Deus te dá para estar alegre e feliz. E o objetivo é a transformação. Que vamos ser transformados. Portanto, tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, vemos dessa forma. E bem melhor, nos levantamos com um bom ânimo. Dormimos com o desejo de nos levantar, que seja mais um dia, Senhor. Permite-me abrir os olhos amanhã, Senhor. Permite-me acordar. E quando Ele te permitir pela manhã, acordei. Olha, esse é um grande milagre, isso. Todas as manhãs que você se levantar, acordar é um milagre. O mais fácil e menos dolorido é um ataque do coração que dá na pessoa e ela morre. Ela não se levanta. Diz o irmão Branham. É uma morte sem dor. Assim partiu Adalberto. Ele foi dormir e não se levantou. Agora imagine, é um milagre ou não é um milagre que você pela manhã abre os olhos? Pense nisso, aqui nessa terra onde você pode fazer algo porque a ação está aqui. Lá não se faz nada, ponto final. Lá é um lugar de espera, esperando. Lá é um lugar que estão esperando, escutando atentamente aquilo que está acontecendo aqui. Os primeiros que vão na reunião eles, estão bem cedinho lá. Por quê? Porque eles desejam vir. E no momento em que isso já aconteça, claro que vão descer e vão vir ou chegar. Nós temos que ser assim ou muito mais do que isso, ou ser assim bem mais que isso, porque eles dependem de nós. E certamente, como eu tenho falado, você está subindo pela escada para agarrar o canal aqui dos rapazes. Vamos ver se tem alguém, um fulano numa esquina, o outro de lá, pegar esse canal, um colocado do lado e o outro com a pasta cantando. E subindo a escada, arrastando a pele. E vou pensar em subir na outra. Deixe-me pensar para subir. O telefone tocou. Olá, e o homem lá, com o canal lá na outra esquina, avança que eu estou aqui. E esses da sexta dimensão empurrando ele, tenta fazer com o telefone assim, guarda ele, puxa, vai, sobe a escada, vai. A pessoa fala assim desse jeito, mas se fosse por eles, eles vinham fazer o trabalho que tem que fazer. O que é que tem que fazer? Mas isso cabe a nós. Eles viriam fazer o trabalho. Eu vou me levantar, sou alarme. Mais um tempinho. Certamente essa pessoa da sexta dimensão tira o teu lençol e olha, vai para o banheiro, avança, vai rápido, mas não podem fazer isso. Agora tu coloca assim esse plug, como é que essa dimensão pode estar clamando, pedindo por você, colocar esse pensamento, porque se o último não for preparado, eles não podem vir, não podem chegar. Olha,
Olha, a ressurreição depende de você. Se você ficar pensando assim, desse jeito, meu Deus, me ajuda, porque eu quero trabalhar aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu, como indivíduo, como pessoa, para que a ressurreição aconteça. Se for por causa de mim, que não seja contado por causa de mim. Eu quero fazer o máximo. Que não me seja contado nada da minha vida, das minhas coisas, o meu balanço, as minhas atitudes, o meu falar, que isso não seja contado, que a ressurreição não possa acontecer, senão que eu seja mais um grãozinho para ofertar ou aportar nesse ministério da terceira etapa, colocar a mais para que aconteça a ressurreição. Ela se move de uma certa forma, diz o irmão Branham aí, se move no meio da igreja. E é por causa da igreja da noiva, é a que realiza tudo com o noivo, é a igreja, pela igreja, com o Espírito Santo no meio dela. Bom, que Deus os abençoe e Deus os guarde. Aí tu vais colocar tudo isso aí, porque para que sirva de ajuda para a igreja, que estejamos conscientes. Olhem, devem estar conscientes de quem vocês são. Ter essa consciência. Quando você sabe quem você é e valoriza quem você é, tem consciência, não importa o que as pessoas falem, que você é isso, que você é aquilo, o que não se deve fazer isso, porque muitas vezes tratamos os companheiros como se fosse lixo, quando são filhos de Deus, escolhidos de Deus, joias de Deus. Devemos tratar-nos como aquilo que somos, como reis. A pessoa tem um conhecimento maior que outro no tocante ao trabalho terrenal. Isso não dá direito da pessoa de tratá-la mal. Sempre com respeito. Porque se com Meda não lhe despercebeu isso, com Meda, o que ela fez, Deus não passou em branco isso que ela fez, também não passará em branco uma pessoa que trate mal um escolhido de Deus. Não passará em branco, porque é o próprio Espírito Santo que está no escolhido. É o mesmo Espírito Santo. Respeitamos uns aos outros, nos respeitamos e temos condescendência, somos simpáticos ou empáticos da sua forma, do seu jeito de ser, empatia, bem melhor, ajudamos, compaixão. Eu vou te ajudar, é assim, eu vou te ajudar para que tu sejas melhor, que tu aprendas isso, que aprendas isso aqui, não criticando-nos, senão diversificando a ajuda. Quando você ensina aquilo que tu sabes, tu multiplica. Tu te multiplicas quando ensina o que tu sabes. Isso foi ensinado. O meu tataravô, Muncho ensinou para Humberto, Humberto ensinou para nós. Sempre ele falava, ensina aquilo que sabes, ensina o que sabes. Por quê? Porque depois tu vai ter muitos Josés fazendo as coisas. E não só eu sozinho, porque eu que dou, eu sou o sábio, eu tenho que fazê-lo, não. Que todos saibam. Então tu te tornas, multiplicas muitos Josés. Então já é uma obra que podes fazer e tu talvez não tenhas que fazer nada. Mas se tu não ensinas, então tu tens que ir forte, criticando o outro, mas tu não ensinaste, tu tem que ensinar os outros. Para que aprendam também, olha, você o que teria que dizer depois, faz isto aqui, faz isto aqui, faz isso aqui, teria que dizer, faz isso. Mas tu já ensinaste. E isso é o que Deus está ensinando a sua igreja noiva. Ela ensina a sua palavra, ela lhe dá a conhecer o programa divino a ela, então ela pega essa palavra e vai colocá-la à direita e vai realizar a obra que tem que se realizar neste tempo, sem limitações. Se o Espírito Santo ficar calado e não falar nada, como ela vai operar? Tem que operar baseado em algo, e neste tempo está obrando e obrará através dessa fé de rápido que está recebendo. Que Deus continue nos ajudando, aperfeiçoando, para que possa acontecer logo a ressurreição. Porque eles dependem da gente, de nós. E dependemos de receber toda essa revelação para continuar nos preparando para que possa acontecer a ressurreição. E olhem, eles se vêm ou chegam, diz o irmão William, vamos ver se a gente dá uma chance para trabalhar e o mensageiro dá uma oportunidade de que faça alguma coisa durante esse tempo, nessa etapa. Se não, isso será só a igreja noiva. Eles ficarão quietinhos esperando a nossa direção. Olha a posição que nós temos, nós, neste tempo. Uma posição grandiosíssima, onde será realizado, será feito já nessa última reta final, ou parte final, vai ser de benefício para a noiva, mas olhem, para as virgens fatas ou loucas, esse mundo denominacional inteiro, isso é gente, mas é gente que é muita gente, e os perdidos, esses testemunhos já, e o povo hebreu, ou seja,
Tem trabalho para frente, trabalho, mas já quando estejamos talvez com alguma limitação, limitados, Deus então vai começar a obrar, a operar nessa reta final, a última reta, e já depois com o corpo novo, sem limitações. E aí será sem limites ou limitações, porque as pessoas vão pensar, vou esperar o corpo novo, vão ficar pensando e aí não vai ter problema. É verdade que não tem problema, mas se você começar desde agora a dar os primeiros passos, não vai esperar até lá, senão que desde agora podemos apalpar na palavra que está sendo colocada em nossa alma, no nosso coração, a obra que Ele está fazendo em nós, e depois essa obra vem ser ou se torna, materializa-se fisicamente, vai já se mostrando com ações, agindo, e coisas que vamos dizer ou falar. Isto não é o que tu falaste, que num curto tempo a igreja iria fazer algo, iria estar realizando, fazendo algo em um curto tempo, porque para realizar uma obra que seja feita, por exemplo, aquilo que os teólogos dizem, o irmão Branham, que lhes coube por 2000 anos, lhes deu trabalho, agora num curto tempo a igreja noiva fará. É que terá, que tem algo, ela tem algo que jamais nenhum mensageiro teve, nem nenhum grupo teve. E esse é o grupo da noiva que neste tempo final está. Por isso é que todos vocês são mais do que bem-aventurados, porque são pessoas que estão vivendo neste tempo, na manifestação, na plena manifestação do poder de Deus, sendo dado a conhecer em palavra, em revelação, e depois se estará manifestando em ação. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe, rapazes. Eu desejava ir a Palmira, já desde abril, desejava ir a Palmira, queria visitar lá. Palmira fica perto de Cali, está aí do lado. É Cali? E esperamos, pois, que lá Deus opere em Cali, e desate toda coisa contrária à palavra, e bem melhor haja uma unidade no meio do povo, união, que a bênção esteja aí. E se Deus me mover até aí, eu desejo que seja para a bênção dos irmãos lá em Cali, Colômbia, que seja de ajuda e de bênção. Eu amo a todos eles, eu sei que eles também me amam. Muitos deles, pois, talvez tenham um ressentimento de alguma coisa. Vejam, saibam que eu não tenho nenhum ressentimento com eles. Eles querem saudar-me, não tenho nenhum problema. Aí eu receberia com braços abertos, e todos estão convidados para a atividade de Cali, Colômbia, em Palmira. Está bem pertinho daí. Podem levar as suas congregações e compartilhar aí, sem discussões e sem fanatismo, sem nada. Só que todos em torno da palavra e estudar aquilo que Deus nos deu nesta atividade aí em Palmira, Colômbia. Assim que, olhem, eu mesmo estou fazendo o convite para todos os ministros e congregações de Palmira, de Cali, de toda essa região aí da planície, chamam de no vale. Vê que tinha algo assim de planície, viste que tinha algo de planície? O vale, né? Tudo do vale aí já, dessa área, zona aí de Cali. Que Deus abençoe e Deus guarde a todos. E aqui também que Deus nos abençoe e guarde, rapazes. Deus os abençoe. E aqui vocês ficam em boas mãos. Aqui está o meu irmão, William Pérez, e sobretudo está o Espírito Santo aqui, sempre com unidade, com união, uns com os outros, e qualquer coisa, a gente se comunica se tiver alguma dúvida, como sempre fizeram. Um detalhezinho aqui, graças a Deus que existe a comunicação, porque senão imaginem depois que voltasse da viagem o irmão Branham, se não pudessem falar com ele onde ele estivesse, por um telegrama, por alguma coisa, uma chamada no hotel, alguma coisa, era difícil, tinha que esperar que ele voltasse da viagem. E agora, pois, a gente se acha assim rapidamente e se resolve as situações ou questões que tenham que ser resolvidas rapidamente, sem esperar que eu venha. Até agora tudo esteve marchando bem, continuará marchando bem, indo bem. Que Deus os abençoe e sempre os unja. E cuidem-se sempre desses descuidos. Dos descuidos, sempre colocando o resto sem arrastar os pés, sempre como fizeram, andando direito, porque até agora o fizeram bem. Continuem fazendo bem, para que a obra continue se adiantando aqui. Onde quer que a pessoa olhe aqui, tem que pintar, tem que lavar aqui,
mas Deus vai continuar nos provendo, e enquanto estamos e temos tempo, podemos deixar tudo, consertar tudo no máximo que possível, para quando venha todo esse pessoal, essa gente, porque o que elas buscam e desejam é a mesma coisa que nós temos aqui desejam, e aí já é focar-nos neles. E isso vai ser já algo que não vai ter mais quase tempo, mesmo que tiramos algum momentinho assim, o pasto, grama crescer, metemos esses grupos que venham, que vierem, e corta tudo. Vamos cortar com as máquinas. Muitos vão desejar, como ele falava, recolher, pegar um papelzinho desse lugar, ou seja, que aproveitem o tempo que vocês têm aqui, trabalhando nos labores, nos trabalhos, aqueles que possam ofertar, também aproveitem esse momento, porque quando cheguem, não vão deixar nem sequer que ninguém faça nada, senão que eles mesmos vão querer fazer. Deus está nos dando essa oportunidade para nós, para fazer tesouros no céu, e assim nós ter essa parte também, fazer parte disso. Deus os guarde, Deus os abençoe. Até logo. Obrigado.